De manhã foi extraordinário aquilo que Deus falou conosco. O tema da mensagem de hoje é um novo começo. Um novo começo. Enquanto nós estávamos aqui, e foi ministrando o louvor, e Deus foi falando muito comigo. E é maravilhoso. Me lembrei de quando Jesus me alcançou. Jesus me resgatou. Não sei se você lembra o dia que Jesus te alcançou. E aí começa a vir no coração muitas coisas que vivemos com pessoas, que às vezes até hoje nós continuamos vivendo. Deus começou a falar comigo nesse sentido, falou assim, as pessoas, muitas delas não mudaram. Olha só, de tanto tempo que você foi alcançado por Jesus e aqueles relacionamentos, muitas dessas pessoas não mudaram. Mas sabe o que mudou? Você. Quando você tem um encontro genuíno com Cristo, você muda. E aí você percebe que mesmo quando aquelas pessoas são próximas de você, não mudam. O relacionamento com elas mudou porque você foi transformado por Cristo. Então Jesus, ele nos leva a viver um novo começo. E antes da gente começar a entrar na palavra, eu queria deixar isso muito claro para vocês. Quando você tem um novo começo em Jesus, é você quem muda. Não são as outras pessoas que vão mudar. É você. E através de você, elas podem ou não mudar. Através daquilo que você demonstrar em Cristo, elas podem ou não ser alcançadas. Mas o importante é você ter esse entendimento da forma que você está hoje. Ser diferente de antes de Jesus chegar na sua vida e na sua história. Essa mensagem é para que hoje nós possamos ter esse despertar. Talvez você está há um tempo na igreja e não é sobre estar na igreja, é sobre você estar em Cristo. Para que a gente tenha um novo começo. Abra por gentileza a palavra de Deus em Marcos, capítulo 14, versículo 65. Marcos 14, 65. Aproveita e já abre lá em Lucas 22, versículo 61. Então Marcos 14, 65, depois vamos ler Lucas 22, 61. A palavra do Senhor diz assim, ó, Marcos 14, 65. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, não sei vocês, mas começo a ler essa passagem. Começa a me vir no coração, como que Jesus estava? Porque esse aqui, do qual estavam cuspindo, estavam batendo, era Jesus. E a palavra diz, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. Imagina você. Imagina você. Quantas pessoas te feriram, quantas pessoas que caminharam com você. Em momentos que você mais precisou, olhou para você e falou, não te conheço. Aqui estava Jesus, o Messias, o Salvador. Muitos já haviam fugido, muitos discípulos já estavam escondidos. E Pedro estava ali no palácio do sumo sacerdote. Ele estava acompanhando Jesus ser zombado, cuspido, agredido. Sabe o que ele fez? Nada.
Mas aí a gente olha para as pessoas que nos feriram, mas e as pessoas que nós ferimos? E as pessoas que nós ferimos? Quantas pessoas nós viramos as costas, quantas pessoas nós deixamos de lado? Quantas pessoas? É que a palavra continua dizendo que ele saiu para o portico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a murmurar, a amaldiçoar, algumas versões dizem, e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. É um discípulo, é um homem que andou próximo de Jesus. Aqui, negando a Cristo mais de uma vez, duas, três, e não somente negando, zombando também. Eu não conheço, eu não sei quem é, murmurando. Quem é merecedor? Quem é merecedor daquilo que Cristo fez por nós? A palavra diz assim: e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Em Lucas 22, 61 diz assim, isso daqui, olha só. Então Jesus, o Senhor, voltou os seus olhos para Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Fiquei imaginando Jesus. Aquele momento, vendo toda aquela cena. E aí, quando acontece tudo aquilo que Pedro fez de o negar, os olhos de Jesus encontram Pedro. Nesse momento, a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Se lembrou daquilo que Jesus havia dito. Um novo começo. Um novo começo acontecendo aqui. E nós vamos nos aprofundar nessa mensagem para que a gente possa entender como viver esse novo começo, porque diferente de nós humanos, Jesus não tinha pecado. Então nessa hora ele não olhou como nós olharíamos, porque se fôssemos eu e você, olharíamos com desprezo, com raiva para essa pessoa que tanto fizemos, que tanto entregamos. Mas Jesus olhou com amor. E ali Pedro caiu em si e começou a chorar. Todo esse período durou aproximadamente entre 4 a 6 horas. Quando vamos estudar um pouquinho sobre essa passagem, nós vemos que poderia sim ter sido um galo que cantou. Poderia. É difícil, mas poderia, porque os romanos tinha a criação. Então pode ter sido sim, quando o galo cantou, enfim. Mas muitos estudiosos dizem que era a trombeta. A trombeta que soava quando havia a troca de guardas ali dos romanos. Mas o mais importante que nós temos que ter no coração
é que por algumas horas Pedro foi negando a Cristo. Pedro foi negando Jesus. Ele foi ali por causa do medo, negando a Cristo. Imagina só, a maioria havia fugido, a maioria estava bem longe já. Ele não. Por algum motivo ele quis ver o que estava acontecendo com Jesus, o Messias, o que era o Salvador, aquele que estaria conosco, guiando e trazendo paz agora ao nosso povo. Estava preso. Mas quando ele foi confrontado, quando alguém o reconheceu, o medo da morte fez com que ele negasse a Jesus. Entenda, na construção de uma história, existe começo, meio e fim. A história de Pedro, muitos aqui podem saber já. Nós vamos nos aprofundar aqui nessa noite. O começo, meio e fim. Mas e na sua história? E na minha história? Nós mal sabemos o começo dela. Você sabe exatamente como foi o começo da sua história, desde que você nasceu, como foi construídas as relações? Será que tudo te contaram foi verdade ou não? Tem uma época da vida que você passa a se lembrar. Mas às vezes tem traumas que você vive que te fazem esquecer de coisas. O futuro? Não tem como. E às vezes o meio, aquilo que estamos vivendo hoje, o presente, a gente deixa de viver por estarmos presos no passado, ou por estarmos querendo algo ainda do futuro. Mas entenda, a construção de uma história, ela tem erros e acertos. Eu erro, eu acerto. Você erra, você acerta. E o que essa mensagem aqui do Evangelho, essa história de Pedro nos ensina é que ele errou, mas ele também acertou. Não eram homens perfeitos que Jesus havia chamado, porque Pedro foi chamado por Jesus. Não foi ele que foi atrás de Cristo. Não foi ele que viu todo o movimento e falou, não, eu vou atrás de Jesus porque eu preciso de algo. Não, ele foi chamado por Jesus. Jesus sabia quem ele era, como ele era. E Jesus o chamou para ensinar, para caminhar junto. Imagina só, esse homem que negou a Cristo nos piores momentos da sua vida, viu tantos milagres e maravilhas. Não sei se ele gostou de um deles, mas teve um momento que ao chegarem na casa de sua sogra, o que Jesus fez? Curou a sogra de Pedro. Curou. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro viu o paralítico andar, viu o cego enxergar. Pessoas que ao tocarem em Jesus eram curadas. Quantas restaurações, quantas coisas maravilhosas. Em momentos difíceis que eles estavam passando juntos, ele enxergou em Cristo a possibilidade de fazer algo novo. Ele andou sobre as águas. Enfim, ele viu muitos milagres, muitos milagres. Mas algo importante, que ele nos ensina ao negar Cristo, é que nós como cristãos, não conseguimos um relacionamento com Deus ou com pessoas através da superficialidade das nossas alegrias. O relacionamento ele não é construído somente em coisas boas. Não. Mas na profundidade das nossas frustrações. Um relacionamento, uma amizade, ela é construída dessa forma. Não existe uma amizade de 6 meses. Não existe. Pode falar o que você quiser para mim, que eu jamais vou mudar a minha opinião sobre isso. De 1 ano, não existe. De 2, de 5, acredito que pode ser. Porque se a pessoa não viveu as frustrações com você, como que ela pode se dizer sua amiga? Você que está aqui, quantas histórias você tem para contar, de momentos que você estava bem, de momentos que você estava vivendo melhor da sua vida. Quantas pessoas estavam ao seu lado, quantas pessoas estavam com você. E se por algum motivo você
teve perdas. Não foram só as financeiras que você perdeu. Foram pessoas, e você olhou e falou, quem está comigo? Quem está comigo? Quantas histórias dessa maneira? Quantas amizades que você achou que seriam construídas e que ao longo do tempo viraram pó. E aqui a mensagem nos ensina. Pedro havia caminhado com Cristo, Pedro havia sido ensinado por Ele, Pedro havia vivido milagres e maravilhas, coisas extraordinárias. Mas o momento em que ele viu o seu mestre preso, o momento que ele viu tudo aquilo que ele imaginava que seria um novo reino sendo destruído, ele negou. Ele negou a Jesus, ele negou a amizade com Cristo, ele negou todas as promessas. Mas um olhar, trouxe esse relacionamento à tona. Porque um relacionamento ele é construído ao longo do processo. Ao olhar para Pedro, Jesus o constrangeu com o seu amor. E ele se arrependeu. Ele chorou amargamente. Ali foi um novo começo na vida de Pedro. Um novo começo. Você só conhece um amigo quando você precisa dele, e não ele de você. Entenda, não era novidade para Jesus que Pedro iria negá-lo. Ao sentar na mesa, Jesus falou assim, você vai me trair, você vai me negar. Como assim? Você vai me trair, você vai me negar. Eu não vou te negar, jamais me apartarei de você. Nas palavras, na exposição daquilo que todos podem ver, palavras são jogadas ao vento. Mas e o coração? Quem realmente está com você? É por isso que quando estávamos aqui louvando, Deus me fez lembrar, quando Ele me alcançou, Ele me resgatou. Eu quero que você possa se lembrar desse momento, porque não importa quem te traiu, não importa quem negou a sua história, não importa quem falou mal de você, não importa. Jesus continua te alcançando, te resgatando, Ele não te deixa sozinho. Não. É quando você mudar que as coisas ao redor podem mudar. Porque naquele momento o coração de Pedro começou a mudar. A angústia, a amargura não fez com que ele padecesse, fez com que ele olhasse. É o meu mestre. É o meu mestre. Para viver um novo começo, será necessário trilhar um novo caminho. Para viver um novo começo, será necessário trilhar um novo caminho. Não dá para ser curado dos vícios, seja drogas, bebidas ou qualquer outra coisa que o seu corpo hoje peça mais do que a Jesus, se você continuar andando nos mesmos lugares. Como que você vai parar de beber se você continuar indo a bares, baladas? Como que você vai parar de usar drogas se você continuar com pessoas que usam, indo a lugares dessa forma? Precisa de um novo caminho, um novo caminho. Quem for seu amigo, quem estiver com você, não vai querer o seu mal, não vai. Eu me lembro de um tempo em que eu passei por isso, e eu falei para meus amigos assim, para o carro, de tudo aquilo que vivemos, eu falei assim, estou entregando minha vida a Cristo, e a partir de hoje, se vocês forem meus amigos, vocês não me chamam mais para essas coisas erradas. Não mais. É um aniversário seu? Eu vou. Mas para essas coisas erradas eu não vou mais. Os que eram meus amigos até hoje, temos relacionamento, mas os que não eram sumiram. Sumiram. Você precisa entender que o processo começa em você, começa no seu coração. Não dá para deixar as mentiras escondendo as verdades. Não dá para deixar de ser alguém que mente, porque você foi criado numa sociedade que impulsiona a mentira, que é normal mentir.
Não dá para você deixar de ser alguém assim, escondendo as verdades. Eu sempre brinco com vocês aqui, eu vou brincar com os homens de novo. Imagina só, aquele dia que você está tranquilo em casa lá, aí sua esposa te dá uma missão, porque mulher é assim, não é? Mulher sempre dá uma missão para o homem. Sempre dá uma missão. Ontem eu estava junto com uma galerinha, aí tinha umas mulheres, aí eu perguntei assim, ó, responde uma pergunta. Quantas ordens o seu marido deu para você hoje? Nenhuma. Eu falei para os meninos, e para vocês? Quantas ordens você recebeu da sua esposa hoje? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a Flávia não tava, né? Ô Marcão, você acha que eu vou falar com a Flávia lá? Não tava. Aí quando ela chegou, aí o que eu fiz? Peguei uma blusa do Noah. Falei, Flávia, ela, o que foi? Vai lá e coloca a blusa no Noah. Ela, o que é isso, Edu? Vai você e põe. Eu falei, tá vendo? Se fosse o contrário, imagina ela falando pra mim, vai lá, Edu, coloca a blusa no Noah. Vai você e põe. Meu Deus do céu, uma semana. Obrigado. Uma semana. Mas a gente, às vezes, se esconde nas mentiras. Porque quando a mulher, às vezes, brinca, fala assim, ó, você pode lavar a louça hoje pra mim? Você está em casa de boa, fazendo alguma coisa ali, ou fazendo nada. Aí daqui a pouco ela manda uma mensagem, falei, lavou a louça, deu certo? Aí você olha e fala, vixe. Ela vai chegar nos 15 minutos, aí você responde, lavei. Para quê? Para não ter briga, para não ter discussão, para não falar que você ficou à toa. Você está mentindo. Você está mentindo. De coisas pequenas assim, mas as coisas que vão crescendo, dessas coisas que são banais. A gente tem que construir relações verdadeiras. Relações onde a superficialidade desaparece, onde nos aprofundamos. Momentos em que você está ali em dificuldade, que você está angustiado, você precisa procurar a sua esposa para conversar, os seus filhos para conversar, os seus pais para conversar, os seus irmãos, os seus amigos. Porque às vezes é uma dificuldade da gente conversar com alguém, porque a gente é mais julgado do que ajudado. Mas nós precisamos construir relações profundas. Não dá para você deixar pornografia, os vícios relacionados às questões sexuais, seguindo páginas indevidas. Não dá. Não tem um novo caminho, vai continuar as mesmas coisas. E hoje a gente tem o Instagram, o TikTok aí, que você acha às vezes que é coisa boba, mas não é. Tem coisa que vai te levar a se perder. Você precisa de um novo caminho. E a palavra diz que Jesus é esse caminho. João 14, versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Um novo começo para Pedro começou a acontecer quando ele olhou e viu que Cristo estava fitando os seus olhos. E aí começou a mudar. Começou a mudar. A sua história vai mudar quando você entender que Cristo é o caminho e a verdade para a sua vida, para a sua história. Quando você conhecê-lo não somente com os olhos, não somente nas alegrias, mas em seu coração. Quando você parar de olhar para o outro e olhar para si. Tiago diz isso, no capítulo 4, versículo 11, não julguem os seus irmãos, da mesma forma como você julgar, será julgados. E a gente tem esse costume de achar que nós somos o juiz, mas a palavra diz que o único juiz é Deus. Deus. Porque você olha para o outro e fala, mas o outro está fazendo isso. Você vai numa festa, aí as músicas são tudo bagunçadas. Aí você vai num casamento, aí você fala, aí todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, gente, entenda, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. Quanto mais você conhecer de Cristo, menos das coisas que não agradam a Ele, você vai ter e vai fazer. Não importa o que o outro está fazendo, não importa se o outro está errado. Seja você alguém que esteja no caminho, para que um dia, quando essas pessoas olharem para você, elas vejam Cristo. E não vejam mais as suas ações, as suas falas, as suas atitudes, os seus julgamentos. Aí elas vão começar a ser impactadas, aí elas vão começar a ser transformadas.
Não tem como alguém que caminha com você mudar a rota, mudar completamente quem ela é, se ela continuar vendo em você as mesmas atitudes, os mesmos caminhos que você está andando. Não tem como. Não adianta você falar, estou indo lá de domingo na igreja, estou indo no culto fé, estou indo no GC, mas as ações, as atitudes são as mesmas. Não vai mudar. Não vai mudar, as pessoas não vão ver Jesus em você. Elas precisam ver Jesus em você, para que elas possam ser transformadas. Se relacionar com Jesus de longe, por conveniência ou medo, o que acontece? O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus. Estava no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas de longe, com medo. Com medo. Negou Jesus uma vez, 2 vezes, e quantas vezes seriam precisas? Não dá para você ser alguém que nega a Cristo. E não é somente no falar. Aqui a representação de Pedro fala que ele disse: não o conheço, não sei quem é, mas quantas vezes eu e você negamos a Cristo por nos afastarmos da sua essência, por nos afastarmos de quem Ele é. Por um lugar que estamos, por conveniência, nós ficamos quietos. Nós vamos nos afastando por medo, negando a Jesus por conveniência. Eu me lembro de um dia, 2014, final do semestre do curso de Educação Física que eu fiz na Unicamp. Primeiro semestre, aula de dança. Já havia acabado a matéria, a última aula, já havia sido passadas as notas. O professor senta na mesa e ele começa a discursar. Ele fala: vocês estão começando a vida agora, 17, 18, 19 anos. Eu já tinha 26. Mas vocês precisam entender que até hoje vocês viveram o que foi falado para vocês. Muitas vezes aquilo que os seus pais ensinaram. Aproveitem a vida. Vocês têm um mar de oportunidades agora. Mas eu quero falar algo para vocês. Deus não existe. Deus não existe. Não vivam algo que foi imputado em vocês. Não existe nenhum lugar onde fala sobre esse Deus, não é loucura. Aproveitem a vida, vocês são novos. E eu já comecei, e agora? O que eu faço? Igual Pedro, né? Pega e a espada, vamos para cima. Mas não pode. Não pode. Eu comecei a orar, Espírito Santo, dá direção, dá graça. E ele falando, e ele falando. Aí ele repetiu de novo: não existe nem lugar onde descreve esse Deus. Apocalipse 3, veio na cabeça, 20. Ele acabou, eu falei: professor, posso falar? Ele: pode. Eu falei: existe um lugar onde descreve Deus. Posso ler? Ele: pode. Apocalipse 3, 20. Quando eu comecei a ler, ele já falou: isso foi uma visão que João teve. Isso é uma mentira. Eu falei: professor, não quero discutir com você sobre o que é ou não é. Eu quero te dizer que existe um lugar onde fala sobre um Deus que é vivo. Existe um lugar, e é a Bíblia, é a palavra de Deus. A discussão se encerrou por ali, a aula acabou. Mas eu poderia ter ficado calado. E muitos depois chegaram até mim e falaram assim: nossa, que legal que você falou. Eu estava com medo. Eu estava constrangido. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, em ambientes familiares, em ambientes com amigos, por conveniência, você passa o pano, você não fala daquele que te salvou, daquele que te amou primeiro. Quantas vezes fazemos como Pedro? Se eu falar que eu ando com Ele, se eu falar que eu sou dele, vão acabar comigo. E você nega. E você nega. A negação também é quando não nos envolvemos, quando
nos escondemos, quando não nos comprometemos, quando recusamos estar ligados a Cristo. E a maioria das vezes não é com falar. O negar nos afasta da essência, mas o amar nos reconecta àquilo que somos. Quando Cristo olhou, Ele não julgou Pedro, Ele amou. Ele amou. É um amor que reconecta. É o amor de Cristo. Para que você possa viver um recomeço, a primeira coisa que precisa acontecer é uma reconciliação. O que aconteceu com Pedro? Naquele momento ele foi impactado pelo olhar de Jesus e ele foi constrangido. Se arrependeu. Traumas, abusos, injustiças não podem transformar ou moldar as suas ações. Se você está em Cristo, isso não pode te mover mais. Aquilo que você viveu, aquilo que te afetou, aquilo que te traumatizou, aquilo que te imputou injustiça, não pode te fazer mudar as suas ações. Você tem que continuar demonstrando Cristo. A gente tem que saber, existem fatores externos que mudam quem nós somos. Existem. Mas hoje em Cristo nós não podemos nos deixarmos sermos impactados por eles. O nosso papel não é deixar que as influências nos moldem, mas é através de Cristo sermos moldados e mudarmos o ambiente. Esse é o nosso papel. O Evangelho diz, quando você é a luz, você não fica escondido, não fica embaixo, você fica em cima para clarear tudo, para que todos que vejam você, vejam agora a luz que brilha de Cristo na sua vida. Um novo começo. Em Cristo, a reconciliação, mas também olhar para nós, porque muitas vezes não é sobre os traumas que sofremos, não é sobre os abusos, as injustiças, mas é sobre nós, um desvio de caráter, a soberba, a arrogância. Nós não somos melhores que ninguém. A palavra diz que nós devemos ser os menores aqui, servir com amor e demonstrar a Cristo a todos. Tem muitas ações que partem de nós que ferem. Muitas ações que nós fazemos que fazem com que o outro perca o seu rumo, perca o seu caminho. Não é tempo mais para isso. Nós precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo. Porque nem sempre o problema está no outro. Às vezes pode estar em você. A mudança em Pedro começou quando ele passou a não se mover mais por medo ou remorso. Ele podia estar ali por remorso. Entregamos o nosso mestre, entregamos Jesus, e agora o que vai acontecer com ele? Foi preso. Será que ele vai ser morto? Será que vão liberá-lo? Arrependido não estava, mas com medo e com remorso. Mas começou a mudar, quando ele começou a ser movido por compaixão e misericórdia. Nosso olhar tem que mudar. O nosso coração tem que mudar. Não se mova por medo, não se mova por remorso, não se mova por nada que não seja a compaixão e a misericórdia. João 21:15 diz assim, ó: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu:
sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Presta atenção. Isso aqui é importante, maravilhoso demais para que a gente possa deixar passar. Quando Jesus chega a Pedro e fala assim: você me ama? Ele diz que sim. Ele diz que sim. E Jesus não joga na cara dele tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu. Você me negou. Não. Jesus fala: então demonstra o meu amor. Apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus fala conosco essa noite? Você me ama? Ame o outro. Ame o próximo. Demonstre ao próximo quem eu sou em você. É um novo começo que você quer? Você me ama? Ame ao próximo. Foi isso que ele ensinou? Ame ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, mas ame o próximo como Deus amou. Um novo começo é você estar em Cristo, mas é demonstrar a Ele o quanto que você o ama, amando vidas, cuidando. Sabe aquelas que te ferem, aquelas que falam com você de qualquer jeito, aquelas que olham para você e dizem coisas e coisas e coisas, você vai fazer o que com elas? Você vai amar. Porque Cristo te amou primeiro. E Jesus continua dizendo assim, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus não muda o seu discurso, Jesus não muda quem Ele é. Não importa se você ficar triste, se você ficar feliz, se aquilo que Ele está dizendo está te constrangendo, se você está ou não aceitando a direção do Senhor, Ele não muda quem Ele é. Ele fala: você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Cuide, ame, demonstre quem eu sou. Um novo começo, começa uma reconciliação, você e Deus, e você depois demonstrando ao próximo o ministério que você foi chamado. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Isso é o Evangelho. É você entender que você foi chamado para o ministério da reconciliação. Você é amado, você é curado, você é transformado, e você ama, você cuida. Você demonstra Jesus. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Além de tudo, Jesus fala para Pedro: quando você não estava em mim, você fazia o que você queria. Quando você não estava em mim, você mesmo se cingia, se vestia e fazia o que estava na sua cabeça. Mas agora que você está em mim, quando você for mais velho, será o outro que fará isso com você. Se for necessário agora, você não mais me negará. Estenderá as suas mãos e se entregará por amor a mim. Por amor a mim. Jesus te chama a viver um novo começo. É um amor que supera traumas, é um amor que supera as dores, e não é um amor que dizem por aí, é o amor de Cristo. Quem ama, cuida do próximo, demonstra o amor de Deus. Viver um novo começo inicia-se primeiro em morrer para si mesmo, e depois estar disposto a deixar Cristo viver em você e através de você. Ou seja, é preciso morrer para si mesmo, para os seus desejos, para os seus prazeres, para as suas vontades, para aquilo que você acha que é certo ou errado, e permitir que Cristo viva em você e através de você. Lembra? Movido pela compaixão,
Sofrer junto com alguém significa ter compaixão, uma virtude de compartilhar o sofrimento do outro, gerando proximidade. Compaixão, você está com o outro, não é você falar que vai orar, não. É você estar junto, é você vivenciar aquilo que a pessoa está passando. A dor do outro te desacomoda, te tira do conforto, te faz ser alguém que entrega. Cristo te tira da indiferença, te desafia a tomar uma atitude, encontrar uma resposta para que aquela pessoa tenha um alívio. E a resposta é Cristo, é Jesus. Foi Ele que te alcançou, que te curou, que te transformou, que olhou em seus olhos e falou: filho, tu me amas. Essa é movida por misericórdia. Misericórdia é tratar uma pessoa compassivamente, além do que ela merece. E isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo. Você não consegue perdoar ninguém, você não consegue agir com misericórdia através daquilo que você é, mas somente através daquilo que Cristo fez por você. E foi na cruz, foi o sacrifício, foi porque Ele se entregou por você, que hoje você pode se mover por misericórdia e fazer pelo outro, mesmo sem ele merecer. Porque Ele conhece as suas fraquezas. Jesus conhece as suas fraquezas, os seus pecados, mas Ele demonstrou misericórdia quando Ele perdoou. Ele perdoou. E nos ajudou a voltar a viver na presença de Deus. Para que nós possamos ter uma nova identidade. Então você precisa de reconciliação em Cristo, reconciliado, amado, restaurado, e agora uma nova identidade. Olha só o que Pedro escreveu lá em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, ele disse assim, ó: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Permanente. Pedro foi transformado e regenerado em Cristo, o homem que era explosivo, o homem que agia através das suas forças, o homem que negou Jesus, ao passar a sua vida, estando nele, falou assim: agora, deixem os seus prazeres, deixem aquilo que você deseja, não tenham mais um amor fingido. Não vai adiantar ter um amor fingido. Ele falou: você precisa amar intensamente, porque Cristo te amou e te alcançou. E outra coisa, sejam santos, porque Jesus fala: se eu sou santo, vocês precisam ser santos. Uma nova identidade é você ser regenerado, é você buscar a santidade que está nele, que está em Cristo, para que você possa ser alguém que não mais seja fingido no amor, mas que agora ame intensamente, porque você foi gerado em uma semente incorruptível que é Cristo, que é Jesus. É a sua nova identidade. Alguém não mais fingido, não mais superficial, não mais que está por estar, que está no movimento, mas que agora entende que você é regenerado em Cristo.
e vive intensamente o amor dele. Devemos mostrar a todos que vivemos de maneira diferente. Nós somos diferentes, porque nós somos de Cristo. Uma forma que demonstra que você pertence a Deus. Todos têm que olhar para você e falar assim: esse pertence a Deus. Esse pertence a Deus. Se Deus é santo, devemos buscar a santidade. E o nosso padrão de santidade é o próprio Deus. Olha os atributos de Deus, comunicáveis a nós: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, graça, justiça e paciência. Busque ser assim como Ele é santo. Nós podemos ser pessoas que vivem pelo amor, pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pela justiça, pela sabedoria e pela paciência, porque Cristo é quem nos santifica. Não queira mais ser alguém que busque os atributos incomunicáveis de Deus. Você não vai ser onisciente, você não vai ser onipresente, você não vai ser onipotente. É o Senhor quem é todas essas coisas. Nós somos filhos. Filhos. Sejam santos como eu sou santo. É um tempo novo, um novo começo. Jesus já mudou a sua história. Olhe para Ele, Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Nossa santidade em Cristo nos permite amar o próximo. Demonstramos que nascemos de novo por meio do Evangelho e pela palavra que é viva e eficiente. É dessa forma. E aí? O último ponto, as novas ações. Agora reconciliado, agora uma nova identidade, mas agora novas ações. Olha o que Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 15, ele disse assim, ó: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. E não somente quando Ele for bom ou cordial, mas também se Ele for mal. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristeza, sofrimento injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Que glória eu terei nisso? Se agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pedro foi renovado, novas ações. Se Jesus um dia falou, você vai me negar, um dia Jesus falou, quando você for velho, você não vai mais agir conforme você deseja, você vai agir pelo amor ao próximo. Aqui em novas ações. Depois de tudo isso, Pedro, cheio do Espírito, ao professar a primeira mensagem do Evangelho, mais de 3.000 pessoas convertidas. Muitas e muitas pessoas chegando a Cristo por amor desse homem que entendeu que não seria através das suas forças, não seria através de uma guerra aqui nesse lugar, mas que seria através de Cristo,
uma guerra que nunca acaba, uma guerra espiritual, e que através de Jesus, ele faria parte. Um novo começo de Pedro foi quando ele entendeu que agora era com um olhar de compaixão, de misericórdia, e as suas novas ações precisava demonstrar Jesus. Pedro voltou a ser quem Deus o criou para ser. Agora, pescador de homens. Pescador de homens. Não mais alguém que nega a Cristo, mas alguém que nega a si mesmo. Não se escondendo, mas se expondo pela palavra de Deus. Pregando o amor que transforma, pregando o amor de Jesus. Se coloca em pé no seu lugar. Possamos encerrar essa noite. Essa palavra esteja no seu coração. Um novo começo é estar em Cristo. Um novo começo é viver a profundidade com Ele. Estar em Cristo, estar em Cristo.